Olá, vestibulando! Hoje vamos solucionar a questão 26. Vou ler para vocês o enunciado. A adrenoleucodistrofia é uma doença ligada ao cromossomo X, que causa a solubilização da bainha de mielina. Pacientes desenvolvem os sintomas como convulsão, atrofia da adrenal e fibrose hepática, geralmente até os 10 anos de idade. A doença tem rápida progressão, sendo a forma atual de tratamento a restrição alimentar de ácidos graxos, combinada à ingestão de glicerol trioleico e glicerol trierutato. Acho que é isso. Na proporção 4:1, o chamado óleo de Lorenzo. Essa doença recebe esse nome porque esse tratamento descrito, ele foi descoberto por um pai de um paciente, que se chamava Lorenzo. Mas vamos à questão. O padrão de herança de uma família em que essa doença se manifesta está mostrado no heredograma a seguir. Percebam que o heredograma mostra 3 gerações, possuindo homem afetado, homem normal e mulher normal. Continuando a questão. A mulher representada pelo número 24 está grávida de um menino. A probabilidade de que a criança apresente a doença é de... Aí tem as alternativas, né? Letra A, 25%, B, 0%, C, 75%, D, 100% e a letra E, 50%. Prestem atenção que o enunciado, ele quer saber se o próximo filho da mulher 24, que está demonstrada, está destacada com essa seta em azul, será afetado ou normal. Para a gente saber disso, é necessário que voltemos em alguns conceitos. O primeiro é o gene recessivo. O que seria um gene recessivo? Gene recessivo é quando ele não se expressa na presença de um dominante. E o que seria gene dominante? É quando um de seus alelos, seu alelo dominante, ele inibe a expressão do seu alelo recessivo. Dentro da genética, a gente pode falar em homozigóticos, quando os 2 alelos são iguais, seja para recessividade ou para dominância, tá? Então, homozigóticos recessivos, eu tenho Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Homozigóticos dominantes, Azão, Azão. De onde surgem essas letras, professora? Lembre-se que essas letras, geralmente, elas são vinculadas ao caráter que irá ser expressado ou não, que se expressa ou não, tá? Bem, também preciso falar do que seria heterozigóticos. São aqueles indivíduos que possuem, nesse locus, alelos diferentes. Então, eu vou ter um alelo dominante e um alelo recessivo. No caso da figura que aparece em sua tela, o Bzinho, é um heterozigoto, onde o alelo dominante Bzão inibe o alelo recessivo Bzinho. Nessa tela, podemos observar a descrição genética de todos os indivíduos dessa família. E aí, eu vou explicar agora como que eu cheguei a essa conclusão. Nessa tela, eu apresento para vocês a descrição genética de todos os indivíduos dessa família. Vamos lá. A primeira geração, ela é representada por um homem normal e uma mulher normal. Porém, na segunda geração, eu tenho um de seus descendentes, um homem, afetado pela doença. Para que esse homem seja afetado, eu preciso descobrir de onde, para eu entender na realidade, por que esse homem veio afetado, eu preciso descobrir de onde veio esse alelo.
Uma característica importante, uma dica, é que quando eu tenho pais que apresentam-se normais e sua prole apresenta um indivíduo que está afetado pela doença, isso já me indica que esse indivíduo, que essa doença vai possuir uma característica recessiva. Ou seja, que ela vai se expressar a partir de um gene recessivo. Percebam que lá no enunciado da questão, descrevia que essa era uma doença ligada ao cromossomo X. Ok? Lembram-se disso? Essa doença ligada ao cromossomo X, essa informação, ela é muito importante. E por que ela é muito importante? Eu já disse para vocês que quando eu tenho casais normais e em sua prole aparece aparece um indivíduo afetado, isso já me indica que essa doença é expressa por gene recessivo. Nessa tela, eu descrevi os genes e os alelos desses indivíduos dessa família. E agora eu vou explicar para vocês como cheguei a essa conclusão. Isso vai servir para a gente conseguir responder a alternativa correta, selecionar a alternativa correta. Vamos lá. Eu sei que homens possuem o cromossomo X e o cromossomo Y. E mulheres vão possuir o cromossomo X e o cromossomo X. Além disso, no enunciado da questão, ele destaca que essa doença, ela é do cromossomo X, ela é ligada ao cromossomo X. Uma outra informação importante é que quando vocês têm casais normais e em sua prole aparecem indivíduos com a característica, com a manifestação da doença, isso já indica que essa doença, ela é de origem recessiva. O gene que a provoca é recessivo, tá? E principalmente quando você tem a apresentação de indivíduos ao longo da família pulando gerações, ok? Essas duas informações são bem importantes. Primeira, que é uma doença ligada ao cromossomo X. Segunda, é uma doença que ela é manifestada por um alelo recessivo, tá? Vamos lá. Se ela é uma doença ligada ao cromossomo X e de manifestação recessiva e possui o gene recessivo, eu tenho que o indivíduo 23, que é esse indivíduo da seta 2, na sua tela, ele recebeu o Y do pai, e o X da mãe. Mas como ele apresenta a doença, e eu já falei para vocês que essa doença, ela é de um gene recessivo, a mãe vai doar o gene, o Azinho para ele, o X Azinho. Tranquilo? Professora, e a mãe vai ter o quê? A mãe, ela vai ser heterozigótica. Então, ela para essa característica. Então, ela vai ter X azão, X azinho. Mas por quê, professora? Ora, ela é normal. Se ela é normal, o X azinho não conseguiu se expressar. E ele não consegue se expressar por quê? Porque eu tenho o X azão, que é seu alelo dominante, que inibiu a expressão do X azinho. Eu descobri que essa é uma característica que ela é recessiva e é ligada ao X. A questão envolve a mãe 24, que está apontada aí na seta 1, na seta azul 1. Eu já sei que essa mãe, ela é possivelmente, heterozigótica para a característica. Como que a senhora chegou a essa característica? Porque o primeiro filho dela, ele tem as características genéticas exatamente ao indivíduo X, Azinho, Y. Percebam que o X, Azinho, Y é homem
e afetado. Ele só pode ter recebido esse X da mãe. Se ele só pode ter recebido esse Xzinho da mãe, então a mãe, ela tem que ser heterozigótica, porque ela é normal. Sabendo disso, vamos para o famoso quadro. Como que eu vou fazer isso? Pessoas, prestem atenção. Na primeira linha, eu vou descrever Xazão, Xazinho. De onde veio esse Xazão e esse Xazinho? Veio da mãe. Lembra que eu falei que ela é heterozigótica para a característica? Então, Xazão, Xazinho. Na primeira linha dessa coluna. Perdão, na primeira linha dessa tabela. A professora já está ficando com tanto Xazinho, Xazão, que ela está ficando doida. Mas nesse quadro, na primeira linha da tabela, tem Xazão, Xazinho. A primeira coluna desse quadro, eu vou expressar o pai. Como ele é normal, ele vai ser Xazão, Y. Tá. Agora, gente, é só juntar primeira linha com primeira coluna. Aí eu vou ter Xazão, Xazão. De onde veio? Ora, Xazão veio da mãe, o outro Xazão veio do pai. Tá, vamos pra lá. Vamos andando um pouquinho. Xazinho, Xazão. De onde veio o Xazão? Veio do pai. De onde veio o Xazinho? Veio da mãe. Nesse primeiro resultado, eu vou ter mulheres que não vão expressar essa característica. Tranquilo? Tá. Já na última linha, eu vou ter Xazão, que vem da mãe, e o Y, que veio do pai. Y só pode vir do pai, tá? Xazinho, que veio da mãe, e Y, que veio do pai. Por que eu destaquei esse quadrinho em amarelo? Porque é justamente Xazinho Y que vai gerar um indivíduo homem afetado por essa característica em questão, em estudo. Tá bom? Entendido isso, vamos para a próxima questão, porque a gente precisa saber qual é o percentual, qual é a probabilidade dessa mãe ter um filho com esse genótipo. E aí, vamos lá. Bem, na primeira linha de resultado, eu vou ter meninas. Eu quero saber menina? Não. A questão, ela solicita que você encontre meninos com a característica sendo manifestada. Tá. Na segunda, última linha da tabela, eu vou ter menino. Desse percentual, dos 100% de ter menino, de 100% da probabilidade de ter menino, qual é a probabilidade de ser afetado pela característica? É a metade da probabilidade de ser menino. Qual é a metade de 100? 50. Então, esse é o valor, essa é a probabilidade dessa mãe em questão ter um filho homem com a manifestação da doença, 50%, tá bom? Lembrando, eu usei o heredograma, usei os conhecimentos genéticos, usei as bases e os conceitos básicos da genética para conseguir encontrar essa questão. É muito importante que vocês estudem conceitos básicos. Vocês não podem, isso aqui é muito fácil. Não, gente, em algumas questões bem elaboradas, vocês precisam resgatar esses conceitos. Então, não passa batido por questão básica, não, tá? Então, voltando à questão 26, a mulher representada pelo número 24 está grávida de um menino. A probabilidade de que a criança apresente a doença é de... E aí? Já acertou a questão, né? 50%. Essa foi a aula de hoje. Eu encontro você até a próxima.